fazer essa leitura no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 10, do versículo 13 ao versículo 16. É um texto que vai soprar o sentido da nossa reflexão hoje, mais do que vasculhar o texto, né? E eu gosto muito de fazer isso. Acho que o sermão expositivo, ele é dos melhores para o nosso púlpito, mas o texto dessa vez, ele vai ocasionar uma reflexão que eu acho importante, que eu acho necessária, urgente, e um púlpito ele precisa ter esse compromisso, né, de ouvir Deus e ouvir o mundo. As palavras não são minhas, são do reverendo John Stott, um teólogo que influenciou a muitos de nós aqui, com todo o seu trabalho. E John Stott, ele dizia isso, né, que nós precisamos, na pregação do Evangelho, ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir o Espírito e ouvir o mundo. Esse é o compromisso que a gente precisa ter, para trazer respostas e perguntas, para reagir, né, ao nosso tempo com a palavra do Senhor. Diz assim, Marcos capítulo 10, do versículo 13 ao versículo 16, está assim escrito no nosso texto: apresentaram-lhe umas crianças para que ele as tocasse, mas os discípulos repreenderam aqueles que as tinham trazido. Vendo isso, Jesus indignou-se. Eu coloquei aqui entre parênteses, porque na observação que o tradutor faz desse texto, não foi qualquer indignação, não foi qualquer revolta, foi uma revolta violenta, né? Com muita expressão. Foi uma revolta de alguém que se sentiu terrivelmente ofendido com o que estava acontecendo. A revolta de alguém que percebeu que o que estava acontecendo era gravíssimo. Indignou-se e disse-lhes, diz o texto: deixai vir a minhas crianças e não as afasteis, pois delas e de pessoas como elas é o reino de Deus. Amém vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as, abençoa as crianças, impondo-lhes as mãos. Amém. Olha Deus comigo, mais uma vez. Senhor, é o nosso coração que reclama a Tua palavra, que pede a Tua palavra. Nosso coração, ele é desejoso, como o nosso corpo precisa de água, precisa de alimento, precisa de descanso, precisa de afago. Assim, o nosso coração, Deus, a nossa alma precisa de esperança, precisa de sensibilidade, precisa de sentido para viver, precisa de respostas que aqueçam o coração em tempos frios de afeto, em tempos de afetos sombrios, como nós precisamos da palavra que sai da Tua boca, Senhor. O salmista canta que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É assim que a gente precisa da Tua palavra hoje, Deus, em nome de Jesus. Amém. Jesus nasce numa época que precisa ser bem compreendida, para nós entendermos o que Ele faz, o modo como Jesus se comporta, as escolhas que Jesus faz, as companhias que Ele tem, né? O jeito dele viver, o estilo dele falar, dele evangelizar, né? O estilo dele de construir uma nova doutrina, porque ele é um rabi, ele é mestre. Portanto, ele tem uma doutrina, e por causa dessa doutrina ele tem seguidores. Para a gente entender o jeito de Jesus, nós temos que entender a época que ele vive.
que é uma época de muita aflição, de muito sofrimento. Jesus nasce entre oprimidos, Jesus é um oprimido entre oprimidos. O povo dele não tem ninguém que saiba o que é nascer em liberdade. Há séculos os judeus eram dominados por nações que se revezaram no poder da região, na dominação política da região, e agora era o cruel, o terrível, o inclemente Império Romano que dominava o seu povo. Qualquer aceno de rebeldia ou de protesto, qualquer inquietação que acontecesse em uma cidade, poderia ocasionar um terrível derramamento de sangue. E aí vinha a legião romana com seus soldados e destruía a cidade, incendiava a cidade, roubava, saqueava a cidade, matava os homens e estuprava as mulheres. O modo de agir do Império Romano era cruel, era terrível, era um povo triste, era um povo, e aí o profeta dizia, e a profecia dele foi trazida pelos evangelistas, o povo que andava em trevas viu a luz. É nesse ambiente de dominação, de crueldade, de perda da liberdade, de perda da dignidade, que Jesus chega. Mas não apenas. Muitas respostas foram dadas para o sofrimento, para a crise política de Israel. Surgiram diversos movimentos, que a gente chama de seitas, né? A seita dos fariseus, a seita dos saduceus, a seita dos essênios, dos zelotes que acreditavam na luta armada para resgatar a dignidade de Israel. Muitos movimentos surgiram na tentativa de responder à crise daquele povo. Mas o movimento que foi preponderante, que foi determinante para a época de Jesus, foi o do farisaísmo, que a gente aprendeu a pensar como sinônimo de moralismo hipócrita, né? Você diz para uma pessoa assim, deixa de ser fariseu, é o mesmo que dizer, deixa de ser moralista, né? Deixa de ser hipócrita. Esse discurso aí, exigindo tanto das pessoas à sua volta, apontando o dedo para todo mundo, isso aí é hipocrisia, porque ninguém é perfeito a ponto de ter tanta autoridade para apontar o dedo para o outro, né? E a gente diz, fariseu, mas eles ganharam esse nome já por causa do vício da proposta deles. Foi o vício da proposta deles que lhes caracterizou dessa forma, porque Jesus mesmo se referiu a eles assim, fariseus, aos doutores da lei, hipócritas. Foi da boca de Jesus que a gente ouviu esse tipo de coisa. Ou então, uma expressão muito comum, né, que crente adora usar para xingar, né? Não xinga palavrões sexualizados, erotizados, aí xinga palavrão espiritualizado, né? Palavrão beatificado, sepulcro caiado. É um xingamento horroroso de crente. Se um crente te chamar de sepulcro caiado, pode ficar com raiva, cara, porque ele não pode dizer o outro, ele diz esse, que era um sepulcro, né? que era todo pintadinho por fora, mas por dentro estava podre, né? Não tinha valor nenhum. Jesus usou essa expressão para os fariseus, cegos que guiam cegos, falando do fracasso, da falência do projeto moralista, como resposta para o seu povo. E os fariseus, eles trouxeram uma resposta, perdão, por favor, eles trouxeram uma resposta que foi determinante para a época de Jesus, porque eles acreditavam que a perda da dignidade dos judeus se devia ao fato de não terem levado muito a sério o cumprimento da lei, dos ritos, das regras. E qual foi a paixão deles? Vamos cumprir a regra, vamos nos policiar com tanto rigor, que no cumprimento cabal, restrito da lei, a gente ganha a chance de ser abençoado por Deus com a liberdade novamente. Nós estamos assim porque não levamos a sério a guarda do sábado. Nós estamos assim porque não levamos a sério o cumprimento das regras de purificação.
E aí, por conta dessa paixão moralista, moral, de moralizar a sociedade, eles acabaram criando uma outra opressão. Tentando sair da opressão política, eles criaram a opressão político-religiosa, porque não tem opressão que não seja política, né? Mesmo vindo da religião, mesmo sendo do modo religioso de fazer, é político, porque é exercício de poder. E foi o que eles criaram. Criaram uma sociedade policialesca. Um fariseu por perto era temido, né? Porque o fariseu tinha toda uma performance, todo um desempenho de santidade, de pureza inatacável, e que Jesus denuncia o tempo todo. Ele fala sistematicamente. Para Jesus é um problema aquela resposta. Ele diz: olha, não façam como os fariseus, não orem como os fariseus, não jejuem como os fariseus, não deem esmolas como os fariseus. Vocês querem responder ao seu tempo? Esqueça essa resposta, porque ela sacrificou a vida, sufocou a vida, em nome de salvar a dignidade política de Israel, asfixiou a existência, a humanidade, oprimiu, trouxe novo sofrimento. É nesse ambiente que Jesus aparece. E Jesus, ele aparece com um discurso, com uma proposta, que é uma alternativa radical. É uma alternativa ao projeto político de poder violento, de poder das armas, de poder do exército. E Jesus, ele fica o tempo todo ajeitando a mentalidade dos discípulos, não é? Porque eles são viciados nessa resposta violenta, né? Essa resposta virulenta à crise que eles vivem, aos problemas, às tensões. E Jesus tem que corrigi-los o tempo todo. A ocasião em que Jesus passa entre os fariseus e não é recebido por um vilarejo fariseu, qual é a proposta que surge no meio dos discípulos? Senhor, quer que a gente ore para que Deus mande fogo do céu e consuma esses desgraçados, esses samaritanos miseráveis que ousaram dar as costas para Jesus? Jesus os repreende. Vocês não entenderam nada. Vocês não sabem de que espírito sois. A minha proposta é outra. Ao final, já na prisão de Jesus, né, eles perguntam se precisam de muitas armas. Jesus fala: para com essa conversa de armas. E aí, no meio do conflito, Pedro puxa a arma e acaba ferindo o soldado mau, que Jesus, ele contraria, ele vai na contramão da arma, né? A arma fere e mata, pois Jesus desarma Pedro e cura o homem que foi ferido, que é o seu inimigo político, que está ali para prendê-lo, e Jesus o cura, o ama, enquanto Pedro, ele entendeu, né? Ele não ouvia direito, aí ele entendeu assim: armai-vos uns aos outros, e era amai-vos uns aos outros. Tinha essa dificuldade, mas a resposta de Jesus, ela é uma resposta que se distingue, que foge. Nem um reino violento e armado, que estava exposto no jeito de oprimir dos romanos, e nem o reino religioso, que era reforçador de culpa, que criou uma legião de culpados. E mais, já não bastava o sofrimento e a aflição de serem insultados, de serem tratados de maneira indigna, de serem assaltados no seu valor como gente. Ainda com o farisaísmo se criou uma multidão de gente excluída, porque ninguém dava conta de viver debaixo daquele rigor moral, ninguém dava conta. E porque não davam conta, viviam na culpa. E quando você tem tanta culpa para carregar, você termina no disfarce, na mentira, na hipocrisia. São as relações que Jesus encontra à sua época. E ele vem com uma proposta alternativa. O reino de Deus proposto para Jesus nem é o das armas e dos exércitos, nem é o da força, e nem é o de uma religiosidade moralista que aponta o dedo e que exclui o pecador. O reino que Jesus vem desenvolver, ele é carregado por uma outra dinâmica. E é aqui que eu quero propor, é que o caminho de Jesus é marcado pelo acolhimento,
dos excluídos, ele estende a mão para quem foi deixado de lado, ele toca em quem era intocável, os leprosos, ele dá atenção para quem não era mais visto, para aqueles que estavam jogados na invisibilidade da sua miséria, os cegos e mendigos à beira do caminho. Ele dá voz às mulheres oprimidas e sofridas, ele ama, ele cura, porque num lugar com tanta opressão assim, tem que ter muita gente doente. É normal que tenha muita gente enferma, adoecida, porque é muita opressão, gente que tem a alma possessa de tantas agressões e dominações que os disputam. Jesus vem e os liberta, e os cura, e os ama. Mas todo esse ministério de Jesus vem com um estilo, um modo de ser, que é o da alegria. E é o da alegria a mais desconcertante, que foi o que nós vimos aqui nessa história com as crianças. Se você olhar o contexto dele, tanto Marcos quanto Lucas e Mateus, o contexto é muito de conversas muito sisudas, muito sérias, muito polêmicas, muito pesadas, de questões austeras e, acima de tudo, de doutores da lei e fariseus colocando Jesus à prova o tempo todo. É um ambiente tenso, difícil, aflito, ruim para a vida, um ambiente inapropriado para existir. E aí, quando as crianças se aproximam de Jesus, trazidas certamente pelos adultos, pelos pais, os discípulos impedem as crianças, e a única explicação para esse impedimento é que as crianças não fazem parte deste mundo austero, né? Elas não fazem parte dessa seriedade aflita, sofrida, dessa tensão. As crianças, elas são irreverentes, fazem brincadeira fora de hora, elas falam quando o adulto está fazendo um conceito fundamental para a vida, a criança fala de outra coisa, né? Ela dispersa, porque a criança ela aspira por alegria. A criança não gosta de gente séria demais, de gente muito compenetrada. Ela pode até respeitar, mas gostar mesmo, ela vai gostar de quem dá boas risadas, de quem é espontâneo. E essas crianças se aproximam de Jesus, são impedidas, e Cristo, eu vou repetir o raciocínio que eu fiz, segundo o Lourenço, o Frederico Lourenço, o tradutor dessa versão que eu li para vocês. Ele diz que a indignação de Jesus, o verbo ali, não é se indignar no sentido que a gente pensa de se revoltar, mas de se indignar violentamente. Ficou pé da vida, ficou brabo, ficou macho, como diz aqui no Ceará, ficou brabo, revoltado, né? E aí ele expressa a sua revolta dizendo: não façam isso, deixe as crianças virem. O que ele faz com as crianças, gente, de tão importante assim? Toca e é tocado. Toque e é tocado. Parece que a alegria é a condição para todo o resto, como se fosse o diluente, né, dessa alquimia sagrada que nos cura. Sem a alegria não tem a alquimia. Sem a alegria parece ser essa catalisadora. Vamos concordar que nem sempre é possível estar alegre, que não se trata aqui de acreditar que a alegria resolve tudo, de um otimismo artificial, né? de um doping emocional. Jesus promoveu um doping emocional, fazendo todo mundo ficar alegre apesar da tristeza. Não é nada disso, não é artificial. É a alegria possível, a alegria que está aí, a alegria da comida e da bebida, a alegria da criança, a alegria de contar histórias bonitas, histórias desconcertantes, de mexer com a imaginação. É um estilo de viver que sem ele todo o resto parece inviável. Então, por mais importante que seja o seu argumento, sem boas razões para dar uma boa risada, sem esse modo desconcertante da alegria, de não levar tudo tão a sério,
de rir de si mesmo e de rir inclusive de algumas coisas que às vezes são estranhas e que nos afligem. Essa capacidade está em Jesus. E aí eu gostaria de fazer algumas observações. Primeiro, Jesus ele desmonta o moralismo raivoso dos fariseus vivendo alegremente. E há uma cena que é bastante significativa. Os discípulos de João Batista vão até Jesus levando uma pergunta: és tu mesmo o Messias ou tem que esperar por outro? E aí Cristo responde e diz: olha, diz para João o que é que vocês estão vendo. Os cegos veem, os surdos ouvem, aos pobres é anunciado o Evangelho, e fez toda uma apresentação, depois faz um elogio ao profeta João Batista. O que é que vocês foram ver no deserto? Né? Vocês não foram ver as plantas do deserto que são horrorosas, aquelas plantas que ficam flutuando sobre a areia? O que vocês foram ver no deserto? Né? Que vocês largaram? Lá não tem palácios, lá não tem pessoas suntuosamente vestidas. O que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ouvir um profeta de Deus, o maior dos profetas. Jesus faz esse elogio. E aí, ainda com muita indignação com tudo que está acontecendo, com toda a cobrança, ele diz assim, capítulo 7 de Lucas, versículo 33 e 34: veio João o Batista, que não come pão nem bebe vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho da humanidade, comendo e bebendo, e dizeis: eis um comilão e um bêbado, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. E isso era terrível para o farisaísmo. Parece que o moralismo, parece que esse moralismo raivoso, a grande proposta dele é sequestrar a alegria. A alegria o incomoda, porque a alegria, ela questiona o modo sisudo, compenetrado do moralismo. Ela questiona o valor do moralismo. Ela questiona a viabilidade do moralismo. Ela não leva a sério. E Jesus, ele tem essa peculiaridade. Você vê Jesus o tempo todo acompanhado de gente irreverente, gente deixada de lado pelo moralismo dos fariseus, os cobradores de impostos, os samaritanos, as mulheres tidas como pecadoras, gente de má fama, gente vista com desconfiança. Jesus não apenas ele se aproxima dessa gente, como ele se diverte com essa gente, porque ele come e bebe com eles. Ele vive momentos que são de relaxamento, de prazer, de alegria, ao lado dessa gente. E aí não é difícil nós dizermos que essa é uma proposta de Jesus, é uma estratégia. Ele faz isso também porque com isso ele desmonta o moralismo raivoso dos fariseus. Há um choque aqui entre duas propostas, que fica evidente quando os discípulos eles são criticados, você deve se lembrar, por comerem em um dia de tristeza e de luto, que era o sábado. Uma religião que precisa de um dia em que não se pode ser feliz para dar certo, ela está ofertando uma resposta errada. Ela está com problemas. Uma religião que desconfia do riso, que acha a alegria menos espiritual, uma religião que não acredita nos instantes descontraídos, é uma religião com problemas. E aí eles criticam os discípulos porque eles estão comendo no sábado. Lembra da história? Eles colheram umas espigas de milho, enquanto caminhavam, comiam, e aí foram criticados. A resposta de Jesus diz exatamente isso que nós estamos tentando afirmar para vocês. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar, enquanto o noivo está com eles? Então eu não estou aqui para insistir nesse projeto que precisa da tristeza e da aflição para se realizar. Eu estou aqui com outra proposta, e a minha proposta ela é espontânea, é a que areja a vida, que ventila a esperança, que
que descontrai, que dá a mim e a você a capacidade de existir com alegria e com prazer. Os nossos opressores, primeiro nos tiram a alegria, depois nós nos tornamos presas fáceis, para que também sejam sequestradas a nossa esperança, os nossos sonhos, a nossa fé e a nossa resistência. Primeiro tiram a nossa alegria, depois eles ficam com a nossa esperança. Primeiro eles tiram a nossa espontaneidade, depois eles nos roubam a capacidade de sonhar e de desejar mundos melhores, vidas outras. E eu me lembrei, quando pensava isso, de Chico Buarque, o nosso poeta da resistência à ditadura militar. Não foi só sobre a ditadura militar que Chico Buarque compôs, mas entre as suas melhores poesias estão aquelas que resistem, né, ao sufocamento, à asfixia, à tortura que as 2 décadas de ditadura militar trouxeram para o Brasil. E há uma canção dele, e eu trouxe a letra para nós nos lembrarmos dela, Apesar de Você, que diz assim, olha só, como que isso poderia ser um hino na boca de Jesus. Hoje você é quem manda, falou está falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão, viu? Você que inventou esse estado, e inventou de inventar toda a escuridão, você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro, todo esse amor reprimido, esse grito contido, esse samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora, tenha a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ainda pago para ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar, sem lhe pedir licença, e eu vou morrer de rir, que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear? De repente, impunemente, como vai abafar nosso cor a cantar na sua frente? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal. Lá, 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 lá. É bom demais isso, não é? Canta a nossa alma e o nosso coração. Esse é o grito do reino de Deus. Amanhã há de ser outro dia. E você que inventou a tristeza, trata de desinventar, porque o sol vai raiar e você vai ver que a nossa esperança e a nossa alegria serão a nossa vingança. Segundo, Jesus comunica aos corações se divertindo e imaginando outros mundos. Quando Jesus tem um problema, o que ele faz para resolver? Conta uma história. Não é maravilhoso isso? E não é desconcertante? Qual ambiente sério, sisudo, aflito, consegue permanecer assim, tenso e asfixiante, diante de um contador de história, que abre portas proseando a vida, porque eram as parábolas de Jesus. Se você tentar entender o Evangelho, deixando as parábolas de Jesus de lado, porque são muito escorregadias, né? Não são muito precisas, não dá para fazer doutrina sistemática, né? Teologia positiva. Então você põe as histórias de Jesus em segunda categoria, você vai ficar sem Evangelho, amigo. Vai ficar sem Evangelho, porque o Evangelho de Cristo, ele é contado assim, com imaginação. Jesus, ele conta histórias da vida das pessoas, são ficções, mas são ficções para clarear, para iluminar a mente das pessoas. E são várias as parábolas contadas por Jesus. É assim que ele resolve problemas.
É assim que ele transtorna, que ele subverte a realidade. Aí teve uma vez que os discípulos estavam incomodados, porque eles queriam que nem fosse a doutrina dos fariseus, né? Diz aí a regra. Eu, como pastor, já passei por isso algumas vezes. Pastor, prega o que eu tenho que fazer, pastor. Fica com essas pregações aí para inspirar, para encorajar. Diz o que eu tenho que fazer, o povo gosta de chicote, pastor. Eu já ouvi isso, gente. Faz tempo que eu não ouço, graças a Deus. Mas eu já ouvi esse negócio. Os discípulos de Jesus, por que você fala por parábolas? Dá trabalho, tem que ficar imaginando, refletindo e vendo tantas possibilidades. Cada vez que você conta a parábola de novo, tem uma nova possibilidade. Quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Devia ser assim também com as histórias de Jesus. Cada vez que a história era contada de novo, outras possibilidades eram pensadas, outros sentimentos eram visitados, outros problemas eram resolvidos e outras soluções diferentes para o mesmo problema também eram apresentadas. As histórias de Jesus, elas eram assim, vertiginosas, né? Elas eram desconcertantes, elas tiravam do prumo, elas desestabilizavam as pessoas e as obrigavam a levar em consideração o que elas não levavam, se divertindo. Jesus, ele imaginava outros mundos possíveis. E aí eu lembro com muito carinho da primeira vez, eu encontrei por 2 vezes o Rubem Alves. A primeira vez que eu encontrei Rubem Alves, ele foi, sem dúvida alguma, o pensador que mais influenciou a minha formação teológica, filosófica, pessoal, a minha espiritualidade. Devo muito às crônicas e às poesias, do jeito poético, mas também às teologias mais duras de Rubem Alves. Devo muito a elas a minha formação. E eu fui para a igreja lá de São Paulo. Ele ia relançar um livro dele, um livro que fez história, que foi lançado nos Estados Unidos, porque ele estava exilado, fugido do Brasil, por causa da perseguição na ditadura militar. Ele teve que fugir, porque alguém avisou a ele, né? Alguém dedurou os dedos duros, e avisaram a ele que ele precisava fugir, porque senão ele seria preso. E ele fez o doutorado dele dessa forma, nos Estados Unidos. E o nome do livro era Para uma Teologia da Libertação, que foi lançado como Para uma Teologia da Esperança, mas ele relançou na Bethesda. Foi uma noite linda. E ele já estava bastante enfraquecido, fragilizado na sua saúde, mas sempre muito interessante a companhia de Rubem Alves. E eu encontrei no hall de entrada, olha o privilégio. E aí abracei Rubem Alves, dei um beijo nele, fiz ali o meu papel de fã, né? E falei assim: olha, Rubem, o seu livro salvou a minha fé e a minha vocação. Aí ele me olhou assim com cara de desconfiado, né? Nossa, tudo isso, né? Acho que deve ter pensado, né? E eu falei: foi. Aí ele: qual livro? Aí eu falei o livro, Suspiro dos Oprimidos. E foi mesmo, gente, aos meus 21, 22 anos. Suspiro dos Oprimidos foi uma tábua de salvação para a minha fé. E aí ele olhou assim com uma cara de desconfiança, falou assim: nossa, mas aquele livro chato. Aí eu não sabia o que fazer, fiquei todo sem graça. Falei: não, mas quem é que pode controlar o que um livro é capaz de fazer, né? Ele tentou me ajudar. E aí teve uma conversa com ele, entre nós pastores, outros convidados. Foi uma conversa muito boa. Depois do lançamento, a mesa onde haveria as intervenções, onde aconteceram as intervenções, estavam o pastor Ricardo Gondim, estava o Rubem Alves ao meio e o Ricardo Quadros Gouveia. Não sei se o Marcos estava lá naquela noite. E Quadros Gouveia é uma pessoa maravilhosa, esteve aqui na Bethesda. Eu gosto demais do Ricardo Quadros Gouveia, mas ele é um erudito, ele é um catedrático, né? Um homem da academia, e eu acho que ele pesou que aquela noite era uma noite tão importante, né? O encontro dele com o Rubem Alves, ele preparou a intervenção. Fizeram a pergunta era alguma coisa sobre, né, o fundamentalismo religioso e tal, e lá foi o Ricardo Gouveia fazer a apresentação dele. E ele fez uma apresentação muito, muito difícil. Um purismo linguístico, carregou nas expressões mais sofisticadas, duras, né? Conceitos robustos de teologia. E o Rubem só olhou para a cara dele assim, o velhinho, né? Rubem Alves só olhou para a cara dele. Já em memória, infelizmente, Rubem Alves nos faz muita falta. E aí, quando ele acabou de falar,
né, passaram a palavra para o Rubem Alves. Aí o Rubem Alves, nossa, mas você fala difícil, hein, homem? O teólogo, o pensador, o brilhante Rubem Alves vai falar e ele, nossa, mas olha, vou te falar, quanta palavra difícil e bonita você falou. Tem um vídeo dessa noite no YouTube, se você quiser procurar depois, o lançamento do livro do Rubem Alves na Bethesda. E aí pois eu quero dar uma resposta. Eu já contei para vocês a história, aí contou a história dele, que é uma tese que ele tem de que o fruto proibido não podia ser maçã, que maçã é muito dura, austera, insossa, azeda, né? Que para ele o fruto proibido era um pêssego, não, era um caqui, né? Já errei aqui, era o caqui, porque o caqui madurinho, né? A gente conhece pouco caqui aqui no Ceará, né? Mas o caqui, quando você morde ele se desmancha todo, é todo aguado, todo molhado. E aí ele contou uma história atrás da outra e fez teologia, desse jeito desconcertante e divertido. E o governo não sabia o que fazer com a teologia robusta dele, que tem o seu valor, mas que ali pareceu uma grande piada. Eu olho para Jesus e ele faz isso, ele faz piada com a austeridade castradora do farisaísmo, contando histórias e promovendo a esperança com outro ar, dizendo para nós: vocês não podem deixar que a sua alegria, que a descontração, que a capacidade de rir, que a capacidade de fazer piada com a cara dos seus inimigos seja roubada de vocês, porque a esperança de vocês depende da alegria, porque o amor com o qual vocês vão amar depende da alegria, depende desse diluente, desse catalisador poderoso que é uma vida alegre. E finalmente, as duas conclusões mais importantes do discipulado de Jesus tiveram um gosto feliz de comida e bebida. Faça aí um exercício. Pense nos dois encontros e momentos mais cruciais da trajetória de Jesus. O primeiro deles, a última ceia. Ficou fácil, não ficou? Né? Jesus vai preparar os discípulos para enfrentar nada mais, nada menos que a sua morte. Vai prepará-los para a sua morte, e não para a sua ressurreição, nem toca no assunto da ressurreição, vai prepará-los para enfrentar o seu corpo dilacerado, a vergonha, a dor, a morte, a finitude, a escandalosa finitude, que sempre nos trata tão mal, que sempre nos agride, que sempre nos afeta tanto. Jesus vai tratar sobre isso ao redor da mesa. Ele empresta a memória dos discípulos, a memória do amor de Jesus, da generosidade de Jesus. Ele empresta o gosto do pão partido e do cálice compartilhado. E diz: olha, toda vez que vocês tiverem essas alegrias, a alegria do pão partido, a alegria do cálice compartilhado, vocês anunciam a minha volta, a minha morte até que eu venha. Jesus dá a eles um gosto feliz e alegre para sobreviverem ao tempo da morte. E a outra, sem dúvida alguma, a ressurreição de Jesus. Certamente os dois episódios mais marcantes da trajetória de Cristo. Cristo, após a ressurreição, reúne os seus discípulos. Como? Em que condição? Ao redor de uma fogueira. Tem peixe sobre a brasa, tem pão. E ele olha para Pedro e diz: Pedro, você me ama? E Pedro diz: amo. Vocês conhecem a história. Então cuida dessa gente como um pastor cuida das ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos. E novamente Jesus dá aquele ambiente aquecido da fogueira, aconchegante, com muito cheiro, com paladar, com fome saciada, com gosto da comida. Ele empresta esse ambiente alegre para a nossa capacidade de reagir e de lidar com a sua ressurreição. Foi para isso que eu ressuscitei, para que vocês não deixem de cuidar uns dos outros, como pastores cuidam das suas ovelhas. Vocês vão precisar fazer isso. Vocês vão precisar cuidar um do outro. E só vão conseguir fazer isso se vocês acordarem os afetos. Parece que essa é a ideia de Jesus para mim e para você. Essa é a resposta de Cristo. E eu diria, hoje nós temos que ressuscitar essa resposta.
Eu gosto muito da cena de Neemias conduzindo um mutirão para reconstruir os muros de Jerusalém. Precisa reconstruir para reerguer aquele povo e a cidade, e no ataque dos inimigos que zombam, que difamam, que contam mentiras, que querem dividi-los. Neemias ergue a voz e diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Eu gostaria que você ficasse em pé junto comigo, para nós termos um tempo de oração.